Boa noite. O cinema goiano é o assunto de hoje no Roda de Entrevista temático. Seja curta, média ou longa-metragem, documentário ou ficção, não importa a linguagem ou o formato. A realidade é que nos últimos anos tem aumentado a produção de filmes goianos. E para que você conheça um pouco mais desta realidade, nós convidamos 4 cineastas premiados em festivais no Brasil e no exterior. Foi uma escolha difícil, porque tem muita gente boa fazendo cinema em Goiás. Eu começo aqui, à minha esquerda, com a Rosa Berardo. Rosa, boa noite. Boa noite, Enzo. Obrigada pelo convite, viu, de estar aqui com vocês. A honra é nossa receber vocês e todos aqui. Vou fazer uma breve síntese do roteiro dela. Ela é fotógrafa, professora universitária, jornalista, roteirista, produtora e cineasta. É uma brasileira conhecida por seu trabalho com fotografia e cinema sobre cultura, identidade cultural, alteridade, gêneros e etnias. Rosa Berardo é citada no Dicionário de Filmes Brasileiros, curta e média-metragem, de Antônio Leão da Silva Neto, editado em São Paulo ainda em 2006. Seu nome consta na Biblioteca Virtual da Mulher como uma das artistas brasileiras que mais se destacam nas ciências culturais e comunicação nos últimos anos. Mais ou menos por aí. Tem mais coisa para falar, mas a gente vai acrescentando. Na minha lista aqui agora vem o Belém de Oliveira. Belém, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Prazer é ter você aqui. O Belém é economista e mestre em cinema pela Universidade Paris 7 e é o presidente do Conselho Executivo da GoFilmes, que é a Associação de Produtoras Independentes de Cinema e TV de Goiás. Possui também formação em musicologia. Ele atuou na França em diversos filmes, como câmera, engenheiro de som, diretor de fotografia e diretor. Foi assistente de produção na Belleville Filmes e diretor de fotografia e engenheiro de som no longa-metragem documentário Liberté Chérie. Em 2013, fundou em Goiânia a produtora F64 Filmes. O seu primeiro curta no Brasil foi Et Homo, O Exílio, exibido em 18 festivais internacionais. Em 2015, produziu o longa Taego Awa, ganhador dos prêmios de melhor filme goiano e melhor filme do júri popular do FICA 2016. Em 2018, produziu o longa El Último País, exibido nos festivais de Málaga, na Espanha, Havana, em Cuba e no Rio de Janeiro. Em 2018, compôs a trilha sonora de Alasca e Hotel Mundial. É coprodutor e desenhista de som do longa Bento, em pós-produção. Belém, é por aí? Isso aí. Tá, ok. E a gente vai falando mais da sua carreira. Aqui à minha direita, o meu colega de TV Brasil Central, do Núcleo de Produção do Departamento de Conteúdo, Jarléo Barbosa. Jarléo, pela primeira vez, nós juntos aqui, né? Boa noite. Tudo bom, Enzo? Estou jogando em casa aqui, mas muito honrado de participar do Roda. Com certeza, a honra é nossa. Jarléo Barbosa é diretor e roteirista de cinema, teatro e TV, formado em audiovisual pela UEG e pós-graduação pela Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Em 2011, escreveu e dirigiu o primeiro curta-metragem, Julho, Agosto e Setembro, que percorreu mais de 50 festivais do Brasil e do mundo e recebeu 20 prêmios. Em 2018, roteirizou e dirigiu Hotel Mundial. No mesmo ano, estreou em 19 capitais o longa Alasca. Em 2013, dirigiu para a Globosat Arquitetura Verde, finalista do prêmio da revista Monet, de melhor programa de variedades da TV fechada. Em 2018, estreou no Cine Brasil TV a série documental Doçura Brasileira. Ele foi o roteirista. Jarléo, como eu disse, é chefe do Departamento de Conteúdo da TV Brasil Central, onde coordena a produção de conteúdo e dirige o programa Tá Logado. Também nesse ano participou da coletânea de contos Cidade Sombria, uma compilação de história no ar ambientada aqui em Goiânia. Foi o líder do núcleo criativo da Panaceia Filmes, responsável pelo desenvolvimento dos roteiros de 4 séries de TV e um longa-metragem. Atualmente trabalha no desenvolvimento de uma série de ficção dramática em 8 episódios para a produtora Sertão Filmes. Jarléo, por aí? É muito trabalho. É muito trabalho. E por último, mas não menos importante, Pedro Novaes. Pedro, boa noite, uma honra ter você aqui com a gente. Boa noite, Enzo, obrigado pelo convite.
Pois bem, Pedro Novaes é diretor e produtor de cinema e TV. Dirigiu e roteirizou o longa-metragem Cartas de Culuene, exibido em mostras internacionais. Dirigiu Alaska, um road movie, rodado na Chapada dos Veadeiros, selecionado para o Festival Internacional de Santiago del Estero, na Argentina, e lançado em salas de cinema em 20 cidades brasileiras. É um dos roteiristas e produtores do longa Hotel Mundial. Foi um dos produtores da série Xingu, A Terra Ameaçada, em 16 episódios, exibido pela Rede Cultura de televisão. É coprodutor do documentário The Grammar of Happiness para a ABC australiana, a ABC, a televisão da Austrália. É um dos roteiristas e diretor da série documental Doçura Brasileira, para o canal Cine Brasil TV. Ufa! Nesse tempão, ler tudo isso, vai uma águazinha aqui, gente. Bom, você telespectador, você ouvinte da Rádio Brasil Central, a MFM, você que nos acompanha pelo aplicativo da ABC ou pelo Facebook da TV Brasil Central, pode participar, fazer a sua pergunta. O telefone é 3201-7704, é o número de WhatsApp. Abro fazendo uma pergunta para todos, começo pela Rosa. Ainda compensa fazer cinema no Brasil e em Goiás, diante desse quadro, dessa conjuntura de ameaças de censura, de corte de verbas, de falta de dinheiro? E depois eu passo para vocês com bastante liberdade para opinar. Bem, é uma pergunta interessante porque há duas formas de se dizer sobre compensação, né? O prazer do artista, do cineasta, de todos nós aqui, né, de fazer cinema, ele nunca vai acabar, né? Chega a ser uma necessidade, porque você gosta, você se expressa, é uma forma de arte, né? Então, acho que todos os cineastas, independente das condições econômicas, sempre vão sentir essa necessidade. Mas, em termos de subsídios, né? É impossível, eu vejo como bastante impossível a gente fazer cinema sem os subsídios culturais, que seriam os editais de apoio à cultura, né, sem você poder concorrer aos editais, porque o cinema é uma arte muito cara. Precisa do poder público. Precisa do poder público. No Brasil, nós não temos, por exemplo, como tem nos Estados Unidos, Europa, produtores que têm dinheiro e vão investir na produção, porque eles têm certeza que aquilo vai ser um retorno econômico, né? Então, nós lidamos mais com o investimento público. Então, sem investimento público, como a Ancine, FSA, BRDE, eu não vejo como você produzir um cinema de qualidade, né? Porque o cinema necessita de uma boa técnica, e técnica significa ter bons profissionais, bons equipamentos, e essas pessoas vivem disso, elas precisam ser pagas para isso, né? Então, eu acho, não é nem em termos de compensar, é como fazer cinema sem o incentivo público. Bom, vamos para o lado de cá, Belém. Olha, eu vejo dois lados. O primeiro lado econômico, e aí eu me pergunto se algum dia compensou fazer cinema. Tipo, do ponto de vista econômico, o cinema é um risco muito grande. Então, em geral, a maior parte das produções, mesmo americanas, elas não se pagam. Então, eles produzem muito para um pouco pagar aquela quantidade enorme. Agora, a gente não tem que fazer só o que compensa economicamente. Então, existem outras funções. E eu acho que uma das funções da arte é provocar. E, nesse momento, então, é mais do que necessário continuar a fazer cinema. É provocar através do cinema. É colocar a sociedade para refletir. Pedro? Eu acho que é por aí, né? Eu acho que compensar vai sempre compensar no sentido de que a arte ela continua e os governos passam sempre, né? E de que a arte, toda forma de arte, o cinema entre elas nada mais do que uma forma da gente refletir sobre o mundo, sobre o sentido das coisas e tal. E isso vai sempre continuar existindo, independente de políticas públicas e tal, né? Agora, o que está acontecendo no Brasil passa também assim por uma incompreensão, na verdade, muito grande, eu acho também, assim, exatamente do papel econômico do cinema especificamente, ou da economia criativa de um modo geral, assim, né? O cinema como atividade econômica, o cinema ou audiovisual, para falar de forma mais ampla, ele é uma atividade econômica extremamente relevante, né? E o incentivo público, ele mais do que se justifica do ponto de vista de que
todo investimento público na atividade audiovisual, ele retorna para a sociedade de diferentes maneiras, assim, tem números para mostrar isso. Pensar como política pública. Como política pública, investir em cinema compensa para a sociedade, porque cada real investido na realização de filmes retorna para a sociedade na forma de mais impostos, de mais atividade econômica, né? E alguns dados que mostram isso, por exemplo, o audiovisual, apesar da crise econômica no Brasil nos últimos anos, é uma atividade econômica que seguiu crescendo, independente do ritmo de crescimento econômico do país, crescendo acima da média do país e ajudando a gerar emprego, ajudando a gerar impostos. Então, assim, eu não tenho dúvida de que todo investimento público na cultura compensa, para começar, do ponto de vista econômico, né? E mais do que isso, porque quando a gente pensa em audiovisual, é uma atividade estratégica, né? Que leva a imagem do país para fora, leva o país a se ver na tela, a se representar nossas culturas, né? É uma atividade multidimensional nesse sentido e que retorna para a sociedade de muitas maneiras, né? Então, é muito equivocada a ideia de que isso é um investimento que não retorna ou que beneficia pequenos grupos. É um investimento da sociedade nela mesma, na sua cultura, né? Você falou uma atividade estratégica, os Estados Unidos que o digam, né? Principalmente no período de guerra mundial, né? Jarléo. Eu queria responder essa pergunta sua, Enzo, partindo de uma premissa, e essa premissa baseada numa digressão, se você me permite. Assim. E essa premissa eu queria saber se os amigos aqui concordam ou discordam de mim, eu acho que o cinema goiano acabou. Opa, acabou? Ele acabou. Eu fui tão otimista na abertura. No sentido de que não quer dizer que não vai existir filmes ano que vem, né, pontualmente, mas no sentido de, uma palavra da moda, que estamos usando, mindset, modelo que a gente criou de entender o funcionamento do mercado nos últimos anos, acho que ele não vai mais existir. E é nesse sentido que eu quero fazer a digressão, assim, que eu entendo que o cinema goiano ele teve 3 fases. Não no sentido assim que, por exemplo, primeira fase, eu acredito ao Bênio, né? João Bênio. Não quer dizer que não teve filme antes, estou falando de fluxo de produção, uma sequência de filmes, assim. Profissionalização. Profissionalização, que gerou um impacto e um volume de produções. Aí a gente tem a segunda fase, com o Cine Clube Antônio das Mortes e com os filmes derivados dessa união dessas pessoas. E a terceira fase, que eu acho assim que um volume de produção se instaurou, que começa ali, que eu acho que é a fase mais longa de todas, que começa nos anos 2000 e dura até agora. E aí começa lá nos anos 2000, criação da lei municipal do município. De Goiânia. De Goiânia, depois em 2000, Lei Goiás do Estado, aí depois, antes fica 99, primeiro fica, Goiânia Mostra Curtas nos anos 2000, depois criação da pós da Camburi com a Scopus, que eu acho que é a Scopus que você foi professora. Eu que criei a Scopus. Isso foi 2000 e... 2000 a gente criou esse Scopus e passou a chancela da Camburi. 2006, curso da UEG, que eu sou da primeira turma. Então foi vindo, até chegar no Fundo de Arte e Cultura. Aí temos o curso do IF da cidade de Goiás. Da cidade de Goiás. Então foi surgindo outros festivais, uma série de valores e serviços que a gente entendeu. É assim que funciona. Lei estadual, lei federal, lei municipal, com isso eu consigo sobreviver. Na minha faculdade eles falavam, quer fazer cinema? Vai embora de Goiás. Hoje a gente tem várias produtoras, a Gol Filmes mesmo tem várias produtoras filiadas e trabalhando. Esse jeito de pensar o fazer de cinema, eu acho que ele acabou. Eu acho que quem está com o filme pronto para o ano que vem vai começar a pensar os seus projetos a partir de uma outra lógica, sabe? Assim, os novos profissionais, os novos players, né, que vão entrar no mercado, eu acho que eles vão entrar com outros fatores. Eu não sei quanto tempo vai durar esse, vamos chamar assim, de estio, mas eu acho que ele tende a mudar a lógica do jogo. Então, eu acho que isso que a gente entendeu a partir dos anos 2000 até hoje, eu acho que acabou. Bom, nosso primeiro bloco foi um bloco de abertura, né? A gente utilizou o tempo apresentando os nossos convidados, não deu nem para debater muito, até porque agora nós vamos mostrar um trecho, nós vamos em cada bloco mostrar um trecho de um trabalho mais recente dos nossos 4 convidados. Está pronto aí na produção? Podemos soltar? Começamos com o Sem Retorno, da Rosa Beirado. E aí a gente conversa com a Rosa, ela fala rapidinho, se os rapazes quiserem opinar também, e nós vamos em cada bloco com um de vocês. Tá ok? Pode soltar?
filme seu Sem Retorno é desse ano, né? 1h30, ficção. Conta a história de um vendedor de aspirador de pó. Como que é isso? Então, é uma história assim, é trágico-cômico, né? Porque é trágico na medida que mostra um brasileiro que, como vários brasileiros, está desempregado, não tem como ganhar vida, está endividado, e ele arruma um trabalho de vender aspirador de pó. E ele sai numa saga dificílima, né? De casa em casa, tentando vender para obter uma comissãozinha e pagar suas dívidas, né? Então, o filme, ele trabalha a questão da sobrevivência e também a questão da entrega sentimental. Ele vai se deparar com uma situação onde ele conhece uma mulher e ele teria tudo para se entregar a esse amor, viver bem, mas ele sempre quer sair desse lugar. Ou seja, remete a esse medo inconsciente que muitas pessoas têm de quando encontram um verdadeiro amor, uma situação realmente que te acolhe, o medo é muito grande da perda, de sofrer, e a pessoa nega essa situação. Então, são as duas faces do filme são essas. E ele está na programação do Goiânia Fest Cine, que está acontecendo? Sim, ele vai estrear amanhã às 19h30, né? Então, quero convidar convidar os espectadores lá no Cine Ouro, na Rua 3, no centro, entrada franca, e depois do filme nós vamos esperar vocês lá com um coquetelzinho. Seria bom receber as pessoas lá. Vale a pena assistir. Bom, vamos para o primeiro intervalo. Voltamos daqui a pouquinho no Roda de Entrevista de hoje, temático, falando do cinema goiano. Voltamos em instantes.